Então vamos lá, o arquivo fica dentro de hosts, né? Eu estava aqui verificando ele, ó, e eu ensinei para vocês a colocarem, em vez da function, o controller chamando. E aqui dá um nome para a rota, e eu tinha até colocado home. Beleza, pode ser a mesma coisa aqui, ó. Nós podemos, em vez de utilizar esse route com function, utilizar o controller, né? Que nesse caso não é home controller. Aliás, perdão, é home controller, que é esse que está aqui, ó, que foi criado no padrão do projeto. Tava só controller.php. Na verdade, nós não temos o home aqui mesmo, não. Aqui dentro ele não tem nenhuma função nem nenhuma outra estrutura. Ele simplesmente vai redirecionar para aquela página. Dentro desse projeto, então, deixa eu ver como que foi gerado o home controller. Nós chegamos a fazer mesmo. E aí ele tinha um método invoke e chamava aqui aquela view home. Tá vendo? E aqui o nome dela, né, ele vai saber então o que devolver. Tá, vamos criar então esse controller aqui, vai ser a nossa home. É só vir aqui abaixo, eu vou pressionar para cima, porque aí ele volta o comando que foi dado. E eu crio a home controller. Se tiver depois que colocar alguma outra função, alguma chamada, nós colocaremos aqui. Então agora ele vai existir. Se ele vai existir, eu tenho que importar ele aqui dentro da minha chamada, senão acaba dando erro. Ó. Então ele não sabe quem é home controller. Eu vou pressionar Ctrl+espaço e dou um clique. Aí ele tem a chamada aqui, ó, do home controller. E aí a coisa tende a funcionar. Só que eu também preciso do meu home controller. Vamos aqui nele, ó. Se você quiser pode até apagar aquele controller que ficou ali como padrão. Chamar a função que redireciona para home, que é essa aqui, ó. Então esse método invoke, ele significa o quê? Eu até cheguei a falar dele. Ele é um método que é chamado, é o construtor dessa classe. Então, toda vez que essa classe for chamada, ele roda ele aqui primeiro. Né? Então, na hora que ele chamar essa classe, ele vai retornar para mim a view home. Retornando a view home significa que eu tenho que estar aqui, ó, na raiz. Vamos atualizar. Se não tiver nenhum erro, ele só vai dar um refresh nessa página mesmo. Entendendo que o controller home que nós criamos, ele redireciona para a raiz dela. Parece que deu algum problema, ó. Porque ele até demorou, então ele está falando que a view home não foi encontrada. Por que a view home não foi encontrada? Porque na verdade nós não temos a view home. Eu me enganei aqui no caso. A view se chama index, dessa forma aqui, ó. Ah, mas isso aí eu tenho que colocar o nome aqui dela também como index? Não, tá? O nome da rota é uma outra coisa. Se você quiser padronizar e colocar tudo igual, tranquilo. Mas o nome da rota é uma coisa, o nome da view é outra. Então aqui não tem problema, aqui eu estou chamando rota. Aqui, claramente, eu estou chamando view. Então a view tem que ser o nome que ela se encontra aqui, ó. Que é index. Ah, mas se for index.blade.php, não importa. Continua sendo index. Outro local, vamos voltar para o controller. Então isso aqui tá certo, ó. Retorne para mim a view home, não. Se é view, é index. Então, toda vez que eu fizer um logout, eu retorno a view index. Ok? Se for o nome da rota, aí tudo bem. Pode ser, tem que ser home. Né? Agora, se eu estiver retornando a view, tem que ser index. Não dá para testar o logout ainda, até mesmo porque nem login nós temos. Então, não tem como eu ainda testar nada disso aqui. Eu posso criar um usuário já manualmente para nós podermos começar a testar. Mas antes, eu preciso chamar esse login. Como que eu faço isso? Eu tenho aqui o arquivo. Deixa eu fechar por enquanto a home controller. A rota não, porque a rota eu vou precisar de mexer nela agora mesmo. O usuário controller não. O model eu já posso fechar. Isso aqui também já posso fechar. Então aqui nós temos um formulário, correto? Vamos ver como é que ele fez isso. Ó. Temos um formulário que manda o método post. Esse formulário tem action? Não tem action ainda. Então vamos colocar uma action aqui que vai ser para onde ele vai fazer a chamada. E daqui a pouco nós iremos mexer nela. Porque o que eu preciso configurar de início então agora são justamente as minhas rotas. Para que eu possa fazer com que isso funcione, eu tenho que pegar aqui, por exemplo, o usuário controller, chamar ele e chamar uma rota que vai se chamar usuários login. Como que funciona isso aqui? Vamos voltar aqui, ó. Vamos aqui para o nosso e vamos criar essa nova rota. Essa nova rota, ela faz o seguinte, eu dei um nome para ela de painel, então quando eu executar um post, ou seja, enviar um post, quem faz isso para mim, eu acabei de falar, é o formulário, ó. Ele tem um método post aqui já. Quando for executado um post, ele vai redirecionar para o painel. Só que aqui eu tenho o que ele vai executar. Tá? Na hora que ele redirecionar, ele vai executar o método login que está dentro de usuário controller. Agora começa a fazer sentido, ó. Porque eu tenho um método login dentro desse usuário controller. E aqui eu posso dar um nome para essa rota. Toda vez que eu precisar chamar ela, eu utilizo usuários login. Então, quando eu tenho que chamar ela? Aqui, no momento em que eu faço
envio esse post, faço a submissão desse formulário. É nesse momento que eu tenho que chamar. Então, nós vamos colocar a chamada aqui na action, né, para essa rota já na próxima aula.